Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Amor por Cakes, mais uma rotina de confeitaria. Eu vou mostrar para vocês aqui algum recheio do final de semana e eu comecei mostrando um café que eu estava fazendo. Por que eu estava fazendo esse café? E separando os ingredientes. Eu vou fazer uma massa de chocolate e no lugar da água ou do leite eu estou colocando café. É isso mesmo. Então, eu comecei colocando 1,5 xícara de açúcar. Quando é bolo de chocolate, massa, eu estou colocando menos açúcar. Então, eu coloquei aí 1,5 xícara de açúcar, 6 ovos inteiros e 2 colheres de essência de baunilha. Vou bater por 10 minutos. Enquanto isso, eu estou colocando o recheio branco na panela mexedora e tirando uma massa que já estava em andamento no forno. Então, eu tava tirando uma massa e gravando uma massa para vocês. Ambas são de chocolate, tá? Por isso que eu não fiz questão de filmar aqui a primeira massa, porque a segunda também era de chocolate. Então, tô tirando a massa que já estava assando. Eu comecei o vlog assim. Foi quando eu liguei a câmera. E, ao mesmo tempo, fazendo o recheio de ninho trufado lá na panela, que eu já mostrei aqui no canal, por isso que eu não gravei. E fazendo a massa de chocolate. Então, eu bati por 10 minutos, coloquei 40 ml de óleo, bati por mais 1 minuto, tô tirando a massa do forno antes que eu esqueça e ela queima, que já aconteceu isso, esse negócio de fazer várias funções ao mesmo tempo. Eu tô mais bonitinha, resolvi colocar o meu domo pra gravar, porque o outro vídeo foi feito muito de qualquer maneira, e eu falei, dessa vez eu vou colocar o domo e vou ficar mais bonitinha. Embora eu tô igual aqueles jornalecos, né? Aqueles apresentadores de jornal que tá lindo, lindo por cima e embaixo aquela derrota, né? Com shortinho. Eu estou usando esse chocolate aí da marca Apt. Eu gosto dele por 2 motivos. Ele é barato, eu pago R$28 em 1 quilo de chocolate 50% e ele é bem escurinho e muito saboroso. Para mim, para o meu gosto, eu amo essa marca Apt. Porque ela tem um preço mais legal. E qualidade também, né? Então, bati os 10 minutos, 1 minuto com óleo, tirei com o fouet e vou mexendo delicadamente. Com o fouet mesmo da batedeira, com o globo, né? E eu intercalo aí, eu coloco meio copo ou meia xícara, tanto faz, de café coado, gente, café coado. E coloco uma xícara de chocolate, 50% cacau, e vou intercalando trigo e café coado. Trigo e café coado. Resumindo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas da massa de chocolate que eu fiz nesse dia. Gente, eu dei algumas modificadas na minha massa, porque nós somos um ser em evolução, eu sempre digo isso. Então, eu colocava 2 xícaras de açúcar, eu achava que ficava um pouco doce. Então, eu diminuí. Coloquei aí uma tampinha de fermento Dr. Oetker. Eu estava usando, só que uma hora ele acabou, também usei Dona Benta, né? Mas o meu preferidinho é Dr. Oetker, porque eu posso esperar, ele só ativa com calor, né? E eu coloquei aí no aro 22. Aro 22 a 23, gente. Tem algumas forminhas 22 até 23. Olha como é o ponto do ninho trufado. Eu quis só mostrar o ponto ali pra vocês, né? Embora eu confesso pra você que esse recheio de ninho trufado desse dia ele ficou um pouquinho mais mole do que eu gostaria que ele estivesse. Mas deu pra usar, fiz com tensão de chantilly, refrigerei bem o bolo e ele ficou mais firminho. Porque lembre-se, gente, que ele vai gelar e ele vai ficar mais firme. Todo o recheio. Então, ficar firme demais, ele vai ficar duro, né? E o cliente tem que comer um recheio firme, mas um pouquinho mole, né? Não precisa ser duro. Vou fazer agora o recheio de chocolate gourmet. Eu gosto mais desse recheio do que o brigadeiro gourmet. Pro meu gosto, eu acho o brigadeiro mais enjoativo, mais doce, porque ele não tem adição de leite. Eu coloquei aí 3 colheres de chocolate para cada leite condensado, né? Então, eu usei aí, resumindo a ópera, eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. 4 leites condensados, 12 colheres de chocolate em pó 50% da marca Apt, 8 colheres de trigo peneirado, ou seja, 2 colheres de trigo por cada leite condensado, 1 litro de leite e 4 cremes de leite. Então,
Coloco o leite condensado com os ingredientes em pó, que é o chocolate e o trigo. Misturo bem com a espátula, dissolvo ele ali na espátula. Depois eu ligo a panela mexedora, bato ali, misturo mais ou menos 1 minuto para ficar bem dissolvido. Gente, eu faço assim, dá super certo. Isso evita que dá gruminhos, que o chocolate pelota, porque é uma receita. Essa receita é adicionado leite. Então, quando você adiciona leite, tem que estar tudo bem dissolvido para não dar pelotas, para não pelotar. Então, adicionei leite, eu tenho que ter esse cuidado. Porque uma vez que eu adiciono leite, eu posso empelotar se caso o trigo não misturou direito no leite condensado. E a melhor forma de dissolver o trigo é no leite condensado. Não sei porquê, dá super certo. Então, depois que eu misturei bem, eu vou adicionando aí o creme. Eu coloquei, gente, na minha receita de chocolate, 2 colheres de manteiga ou margarina por leite condensado. E eu coloquei também 150 gramas de chocolate em barra meio amargo. O meio amargo, ele vai combater o açúcar, porque o seu recheio fica gostoso, saboroso, saborizado de chocolate, mas não o açúcar prevalecer e ficar ruim, né? Porque se a cliente pede bolo de chocolate, ela quer comer bolo de chocolate. Geralmente quem pede bolo de chocolate gosta, principalmente quando é massa e recheio. Então você tem que saborizar o chocolate. Tô fazendo aí a próxima massa e a minha cozinha, a minha casa no ritmo normal. O pessoal tá fazendo almoço, servindo almoço. E eu tô ali na cozinha nas encomendas, porque na ilha eles não mexem, porque a ilha tá só coisa de confeitaria. E a maioria lá do almoço é elétrico, eles fazem arroz na panela elétrica, carne no grill elétrico. Então o fogão tava mais por minha conta. Enquanto massa assava, recheio fazia, eu fui picar o abacaxi. Tinha um bolinho pequeno de abacaxi de 1,5 kg. Aí eu cortei 2 abacaxis. A minha regra, eu faço um abacaxi por quilo, pra assim, fazer, pra sobrar, né, gente? Então, se eu for fazer 1,5 kg, eu compro 2 abacaxis. Tava uma delícia, esse abacaxi tá bem docinho. Coloquei o abacaxi no fogo e tá um pouquinho escuro aí, essa parte bem pequenininha do vídeo, porque é o sol, tá, gente? Porque é de dia, era na parte da manhã. Só que conforme o sol foi virando, a minha cozinha ficou escura, mas era a luz do sol contra a câmera. Mas logo clareia. Enquanto isso, eu tava fazendo a massa branca para fazer um bolo de 1,5 kg, que era o de abacaxi. Então, nesse dia eu assei massa de chocolate no aro 17, massa de chocolate no aro 22, massa branca no aro 15 e no aro 17 de novo. É bastante massa. Eu fiquei em torno de 2h30 a 3 horas na cozinha e eu fiz todos os recheios e todas as massas do final de semana. Aí termina, limpa a cozinha, lava a louça, né? Aí ao todo foi quase 3 horas. E eu tava já colocando essa massa no forno, que é os aros 15. Eu asso sempre, de preferência em forma baixa. Quando eu não tenho, eu jogo na alta. Mas eu prefiro as formas baixas. Para assar a alta, eu uso só para prensar. Tô limpando a cozinha, né? Para finalizar ali, para partir para outra etapa. Enquanto faz o abacaxi, demora um pouquinho, gente, para fazer esse recheio. Olha o ponto, gente. Esse ponto ficou perfeito. Ficou tão perfeito que eu não fiz nem contenção. Esse é o ponto. Quando ele cai em flocos, ele demora a cair da espátula de silicone. Quando você levanta a espátula assim, o recheio demora a cair. E no olho, gente, com o tempo, vocês vão pegando experiência. A gente vai pegando experiência, né? E vai ver, só pelo olho, você já vê que o recheio tá quase bom, não tá bom, tá longe, tá bom ou tá bom. Eu vou muito no olho. Tá feito, gente. Quando é as encomendas do final de semana, o aro 17, aro 22, aro 18 e aro 15. Tinha ainda massa no forno. Geralmente eu faço as massas na quinta-feira e os recheios, tudo que tiver de fazer de recheio, e prenso no outro dia. Porém, né, todavia, entretanto, esse dia eu fiz na parte da manhã e prensei tudo na sexta-feira à noite. Por quê? Eu não fiz na quinta, fiz na sexta. E quando eu tô fazendo na quinta e na sexta, gente, eu já faço os bolos do domingo já, do sábado, da sexta, do domingo. Mesmo que a sexta-feira eu já prenso os bolos de domingo, salvo que quando é bolo de morango. Bolo de morango é na noite anterior do dia da sua encomenda, o recomendado, né?
Comecei a prensar os bolinhos, era uma noite, por volta de 8 horas da noite, alguma coisa assim, se eu não me recordo. Comecei a prensar o aro 17. Essa cliente, eu já fiz bolo dela aqui no canal, eu já falei. É uma cliente que ela pede bolo menos doce, menos molhado e com mínimo de chantilly. Então, eu já tô acostumada. Mas o chocolate eu diminui o açúcar. Vocês viram lá que eu coloquei 1,5 xícaras, em vez de colocar 2. Então, assim, pede menos açúcar, diminui um pouquinho, que não vai afetar a... Ela pediu um bolo de prestígio, só que eu fiz um aro 17... Eu fiz um recheio de coco e uma outra camada recheio de beijinho. Então, o bolo de coco. Eu peguei o ninho trufado, emulsifiquei um pouquinho e coloquei coco em flocos. Gente, quem pede bolo de coco quer comer coco. Então, flocos. Não pega aqueles coco ralado, que tem mais açúcar do que coco ou ele é muito fininho. Tem que ser coco ralado em flocos. A calda neutra, né, de leite condensado, leite de coco e água. E agora eu tô colocando o recheio de beijinho. Gente, eu não gravei pra vocês o bolo de beijinho porque eu não tinha espaço na câmera. Porém, eu vou deixar linkado aqui no vídeo, porque eu tenho recheio de beijinho aqui no canal. E vou deixar linkado aqui pra vocês conferir, caso você queira ver como eu fiz esse recheio de beijinho. Vai ficar bem facinho, vai na descrição aqui do vídeo, só clica e cai nele. Eu fiz uma caquinha na hora que eu fiz esse recheio de beijinho. Vocês acreditam que eu fiz o recheio de beijinho? Esqueci de colocar o creme de leite. Eu coloquei leite condensado e o coco. Fiz o recheio, dei ponto. Quando eu acabei de dar ponto, coloquei no prato, cobri com plástico. O creme de leite estava do meu lado. Eu falei, não creio, gente. Eu não estava com a cabeça muito boa nesse dia, não. Então, o que eu fiz? Voltei com esse recheio na panela, adicionei o creme de leite, dei ponto novamente e ficou maravilhoso, deu super certo. Quando você errar o ponto de um brigadeiro, de um beijinho, gente, volta pro fogo. Põe creme de leite e volta pro fogo. Dá o dobro de mão de obra, não interessa. O importante é você fazer certo e mandar um bolo com qualidade pro seu cliente. Então, eu aprendi isso ao longo da vida, eu aprendi isso, que não deu certo um brigadeiro, não deu certo um beijinho, volta pro fogo. Adiciona mais creme de leite, dá ponto e dá super certo. Então, aconteceu isso com o beijinho, eu fiz e funcionou. Vocês viram aí que eu tô prensando o próximo bolo, gente, foi assim mesmo, um atrás do outro, um bolo atrás do outro. Esse é o aro 22 e o recheio o bolo era massa de chocolate e recheio de chocolate gourmet. Gente, eu amo esse recheio. Se eu pudesse, eu patenteava. Ó, o que aconteceu nesse bolo? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz e o que é possível. Eu assei em 2 formas. Então, só que um disco ficou muito fino, não dava, sabe? Ficou extremamente fino. O que eu fiz? Eu peguei um disco do aro 17 que tinha sobrado e fiz uns remendos e coloquei por cima. Só que eu coloquei o recheio aí. Quando faz emenda de disco, você não pode colocar um disco em cima do outro puro, porque quando você for desprensar esse bolo, corre o risco deles ficar solto e o bolo ser dividido ali naquela parte que você emendou, tipo a parte de cima desprensar, a outra ficar solta. Para evitar isso, eu ponho o disco mais fino, coloquei uma camada bem fininha de recheio e coloquei a emenda, o remendo de pedaços ali do aro, porque eu tava remendando, de massa por cima. Porque assim, uma massa vai colar na outra e parecer uma massa só. Depois eu molho normal, né? E coloco o recheio e sigo o baile. Tá bom, gente? Então, quando vocês me verem aqui fazer remendo de disco, eu faço dessa forma. Eu ponho a massa, molho, ponho um pouquinho de recheio bem fininho para colar a massa, ponho o remendo por cima, molho e ponho o recheio normal, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui. Porque se você colocar massa e outra massa por cima, esse bolo não vai grudar. Na hora que você desprensar, pode ser que dá ruim. Tá bom? Dá certo dessa forma. Porque eu já fiz sem colocar uma camadinha de recheio entre uma massa e outra para remendar. Quando eu desprensar o bolo tá solto. A metade, se for na metade do bolo, fica a metade solta. Então, eu coloco essa camadinha de recheio para evitar isso, tá? Então, assim, já aprendi da pior forma, que errando. E espero, assim, já compartilho o que não dá certo e o que dá certo.
Fiz essa única emenda aí no meio e coloquei o outro disco normal, eu tinha, né? Só fiz essa emenda. Essa emenda também, gente, pode ser feita na primeira camada. Já que vai ficar bem prensadinho, você já pode começar pela emenda. Primeiro disco você faz emenda, depois você segue normal. Eu prensei esse aro 22, ele é baixo. Então, eu puxo bem o plástico, coloco o acetato desta forma que vocês viram. Aperto bem, assim, para se assentar bem no acetato que eu coloquei. Puxo bem o plástico, para não ficar plástico dentro do bolo. E na hora de eu desprensar, isso vai me atrapalhar. Depois que eu coloco o acetato, que eu dou uma apertadinha, que eu molho e finalizo o bolo. Coloco o plástico filme. Ele acaba de firmar ali o acetato que eu coloquei por cima. E geladeira. Fui pro próximo bolinho. Esse é um aro. Ó, eu assei 3 formas, aro 15. E um disco por cima, eu não sei o que tá acontecendo, ele ficou com essas bolas e com essa massa estranha. Eu arranco ela e uso só o que tá bom. Então, eu perdi um disco de massa aí nessa brincadeira. Por isso que é sempre bom a gente assar um pouquinho de massa a mais. Se é um bolo de 1,5 kg, eu asso uma receita normal, que ela vai render 2 bolos. Se tiver algum disco imperfeito, eu utilizo e congelo o que sobra. Congelamento, a gente não perde nada. Tô prensando aí o bolinho de abacaxi, que é uma encomenda de 1,5 kg, ninho trufado com abacaxi. Fiz a contenção na altura do recheio. 2 camadas de recheio com fruta e 3 discos de massa. Tá? Eu vou fazendo, gente, o ninho trufado conforme eu vou usando. Eu preciso ali para 1,5 kg, eu vou lá e misturo. Eu não pego tudo e tempero de uma vez com chantilly, não. Vou fazendo conforme eu tô usando, né? Ó, tá bem recheado de fruta esse bolo. No próximo vídeo, esse vai ser o bolo masculino. Um bolo bem bacana que eu fiz azul. Daí, eu tô encerrando esse bolo de 1,5 kg para ir pra geladeira. Ó, o recheio tava um pouquinho mole do que de costume. Levanto o plástico, coloco o acetato. Gente, eu não gosto desse bolo passando da forma. Quando você vai desprensar esse bolo, ele fica tudo esculhambado. Desse jeito aí, ele fica lindinho, perfeito. Então, eu puxo o plástico, meu braço tá um pouco na frente, me perdoe, mas eu puxo o plástico e coloco o acetato. Bastante cuidado, tá? Dá super certo, gente. Se vocês verem o bolo aí quando eu vou decorar, eu não tenha medo, dá certo. No início, a gente fica receiosa, mas dá certo. Como eu peguei mais um bolinho, vocês viram aí 9h30 da noite eu assando, eu fiz mais uma massa e fiz um doce de cupuaçu, porque o bolo era de cupuaçu. Já vou finalizar, eu peguei mais um bolinho na mesma noite que eu tava prensando os bolos, que era de cupuaçu. Eu só fiz o bolo de cupuaçu e assei mais uma massa. E espero muito que vocês tenham gostado e aguarde aqui algumas decorações desses bolinhos que eu prensei, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.